A Nami traiu o Luffy, o Sanji o abandonou e o espancou, e a Robin incriminou o Luffy por assassinato. Em todas essas situações, o Luffy perdoou seus companheiros de tripulação por causa de seu coração bondoso e a sua fé em suas amizades. Mas você consegue imaginar o que outro pirata teria feito nessas situações? Ou o que o principal antagonista, Barba Negra, teria feito? Imagina então se fosse o Capitão Kid. Bem, o que teria acontecido se, em vez de ser bondoso e gentil, o Luffy fosse ambicioso, egoísta e malvado? Isso você só vê aqui no canal. Por isso, agite a sua coluna, pegue sua pipoquinha e aproveite o momento para deixar o seu gomo gomo no like nesse vídeo. Tudo começa quando o Luffy é inspirado pela primeira vez a se tornar um grande pirata por Shanks. Essa parte da história permanece praticamente a mesma, exceto por uma diferença chave. Luffy ainda é capturado pelos bandidos da montanha, o Shanks ainda o resgata e perde o seu braço, e o icônico chapéu de palha ainda é passado para o Luffy. No entanto, a pequena diferença ocorre quando o Shanks diz a Luffy que ele não pode se juntar à sua tripulação. Na história original, Shanks diz a Luffy que ele é muito jovem para se juntar à tripulação, mas para o propósito desse vídeo, o Shanks vai dizer que o Luffy não é forte o suficiente para se juntar aos piratas do Ruivo. E essa pequena mudança fará com que o Luffy acredite que só pode se tornar um grande pirata se tornando o mais poderoso. E embora ele já acredite um pouco nessa ideia nesse caso, o Luffy vai levá-la a um nível extremo. E ele também aprenderá com o Lucky Rocks, o oficial e comandante da tripulação do Ruivo, que nesse mundo você deve matar ou ser morto, e você não vai acreditar em como essa pequena mudança vai afetar a batalha em Marineford mais tarde. Por enquanto, o Shanks ainda deixa a ilha de Dawn e o Luffy passa 10 anos treinando antes de sair para reunir a sua tripulação pirata. Mais à frente nessa história, a dinâmica da tripulação dos Chapéus de Palha vai mudar drasticamente. Então, Luffy parte, ansioso para reunir uma tripulação e lutar contra qualquer um em seu caminho. Ele ainda adora se divertir e festejar. Ele ainda quer se tornar o rei dos piratas. E ele ainda tem uma maneira carismática de convencer as pessoas a segui-lo. No entanto, o que muda agora é que ele é um pirata ambicioso. Ele é mais frio e tem mais inteligência emocional. E não, o Luffy não se tornou um maldito Peaky Blinder. Além disso, ele está disposto a matar e só quer tripulantes que sejam fortes ou úteis para sua equipe. E como nós sabemos, o Luffy nunca, mas nunca mesmo matou ninguém na obra de One Piece até hoje. A primeira pessoa que o Luffy encontra ainda seria Kobe. Algumas circunstâncias aqui não mudam. Luffy ainda sai no barril nessa história, mas não do jeito animado como vimos pela primeira vez. Luffy zomba do Kobe por ele ser tão fraco e ter se deixado capturado. Luffy ainda derrota Alvida e o liberta, mas em vez de se tornar amigo de Luffy, esse aspirante a marinheiro agora jura um dia derrubar Luffy pessoalmente. Em seguida, eles partem para a ilha de Shell. Aqui, o Luffy encontra facilmente o capitão corrupto da marinha, Morgan, e provavelmente riria ao ver Zoro amarrado. Luffy provavelmente libertaria o Zoro depois de descobrir que ele é um famoso caçador de recompensas, e então desafiaria ele para um duelo. E embora as espadas sejam a principal fraqueza de Luffy, e ele provavelmente ainda assim derrotaria Zoro, porque o espadachim está fraco por não ter comido por tanto tempo. No entanto, o Luffy fica impressionado com a força de Zoro, e em vez de matá-lo, o Luffy convida o Zoro para se juntar à sua tripulação. Zoro aceita, porque também queria ficar mais forte, a fim de se tornar o maior espadachim do mundo, que é o seu objetivo principal. A dupla então viaja para Orange Town, onde a história se desenrola essencialmente da mesma forma. O Luffy derrota Bag e deixa a Nami se juntar à tripulação, porque ela é uma navegadora incrível, algo que a tripulação desesperadamente precisa. E a Nami, da mesma forma que encontrou o Luffy pela primeira vez, ela ainda assim gostaria de se juntar, porque ela quer roubar o tesouro do Luffy para mais tarde dar ao Arlong para libertar a sua vila. E falando em tesouro, essa versão do Luffy pegaria a maioria do tesouro do Bag, em vez de deixá-lo para a cidade arruinada. Então, mesmo com as mudanças de Luffy, ainda temos nossos dois primeiros tripulantes. Eles provavelmente procurariam outros piratas para lutar e saquear antes de chegar à cidade natal de Usopp, a Vila Syrup. E é aqui que temos a nossa primeira grande mudança na história. Depois de derrotar o mordomo falso Kuro, o Luffy nunca convida o Usopp para se juntar à tripulação por causa de suas habilidades de luta muito fracas.
Desculpe, fãs do Pinóquio, digo, Usopp, nosso atirador permanece na Vila Sirope, mas pelo menos ele conquista a garota. E sem o Usopp, não há Mary, então Luffy e a tripulação precisarão roubar um navio diferente em algum lugar no caminho. Em seguida, temos o Baratie, onde a história dá uma reviravolta dramática pra pior. A tripulação ainda derrotaria esse cara sem problemas, mas as coisas ficam realmente interessantes quando o espadachim mais forte do mundo, Mihawk, aparece. Porque um Luffy sedento por batalhas nunca deixaria o Zoro se divertir lutando contra um oponente tão forte. E há muitas maneiras dessa luta acontecer, mas nenhuma delas é boa para os chapéus de palha. Já vimos o Zoro quase morrer nesse encontro e pode ser ainda pior pro Luffy, por causa da sua grande fraqueza em relação às lâminas. E sem ter nenhum breve conhecimento sobre o Haki, Luffy não teria a menor chance. É provável que ele possa perder um braço ou uma perna nessa luta, mas vamos supor que ele tenha uma lesão superficial semelhante à de Zoro, o que significa que a tripulação precisa ficar no Baratie enquanto se recupera, e durante esse tempo Luffy convence Sanji a perseguir os seus sonhos e encontrar o All Blue. Então o cozinheiro também se junta à tripulação, mas essa recuperação prolongada dá a Nami a oportunidade perfeita para atrair o Luffy. Ela rouba o tesouro e o navio e retorna para sua ilha natal, onde espera pagar pela liberdade de sua vila. Isso deixa o Luffy tão furioso, mas não apenas por sua derrota no combate contra o Mihawk, mas também porque a sua companheira de tripulação o traiu. Então vamos para o parque do Arlong, onde o Luffy enfurecido invade em busca de seus tesouros. Ele não derrota o Arlong, que está aterrorizando a vila de Nami, e Luffy está furioso porque a Nami o traiu. Ele até poderia ameaçar destruir a vila dela ele mesmo, mas vamos supor que eventualmente ele permita que ela se junte novamente, porque ele respeita o que ela estava fazendo para proteger o seu povo e sabendo de sua utilidade para a tripulação. Certamente isso requer um tipo diferente de força. Mas agora o relacionamento entre Nami e Luffy é muito mais superficial do que na história original. Então, enquanto Luffy ainda está salvando a ilha de outros piratas ruins, ele não está ganhando tantos amigos e aliados porque está lutando por motivos egoístas. Continua assistindo para você ver como isso se tornará uma falha fatal mais adiante. Nesse ponto nós temos toda a tripulação, exceto o Usopp. Quando eles chegam a Long Tao, a última ilha antes da Grand Line, é aqui que Luffy não é capturado por Bug, porque bem, Bug não está mais vivo. Sim, meus queridos amigos, o Luffy o matou em combate em sua primeira batalha. Mas o Luffy ainda está indefeso para lutar contra o capitão da marinha, Smoker, que comeu a Akuma no Mi do tipo Logia, a fruta da fumaça. Luffy ainda é salvo por seu pai, Dragon, mas a derrota deixa Luffy desesperado para aprender como lutar contra usuários da fruta Logia. Então, em vez de uma festa quando a tripulação entra na Grand Line, nós temos um Luffy irritado que está determinado a ficar mais forte. Agora, a primeira pessoa que eles encontram na Grand Line é o médico do antigo rei dos piratas, Crocus. E sendo um ex-pirata de Roger, ele certamente conheceria os fundamentos do Haki. Então, com a derrota para Smoker ainda em sua mente, o Luffy convence Crocus a ensiná-lo como derrotar usuários da fruta Logia. Isso exigiria algum tempo, mas eventualmente a tripulação aprenderia os fundamentos do Haki do armamento e da observação. E caramba, isso fará uma enorme diferença em cada luta a seguir. Mais à frente vemos Vivi, a princesa de Alabasta. Ela ainda pode se juntar com a esperança de que o Luffy possa salvar o seu reino. Ela até poderia tentar convencer o Luffy com a promessa de um oponente forte para lutar em sua ilha natal. No entanto, quando a tripulação chega à ilha de Drum, não acho que eles poderiam convencer o Chopper a se juntar a eles, porque o Luffy só se importaria mais com seus poderes monstruosos do que com suas habilidades como médico. Na verdade, ele nem sabia disso, até o Chopper entrar no navio, é claro. Ele só queria o Chopper por causa das suas transformações legais. Aliás, o Sanji também não sabia disso, ele queria o Chopper como comida de emergência. Então, sem o Chopper, eles teriam que recrutar algum médico aleatório para se juntar à tripulação, o que eles fazem. Em seguida, eles viajam para Alabasta, onde Luffy está ansioso para lutar contra outro Chichibukai, depois de sua derrota por Mihawk. E agora que o Luffy conhece os fundamentos do Haki, sua luta com o Crocodile fica muito, mas muito mais fácil. Ele realmente consegue socar qualquer usuário que comeu uma Akuma no Mi tipo Logia. Então ele também consegue socar o Crocodile, que possui a fruta da areia, e eventualmente conseguiria derrotá-lo. Então, com o Crocodile derrotado, a gente tem uma grande encruzilhada aqui.
Embora eu ache que a Robin definitivamente se juntaria à tripulação, ela provavelmente consideraria os Chapéus de Palha apenas mais um grupo de vilões com os quais ela ficaria para progredir os seus próprios planos, que, como sabemos, é encontrar todos os Poneglyphs. Com a adição de Robin à tripulação, eles continuariam sua jornada pela Grand Line, enfrentando desafios cada vez maiores. No entanto, a dinâmica entre os membros da tripulação seria muito diferente. A confiança mútua e o companheirismo que existia originalmente seria substituído por desconfiança e rivalidade. Mas fica uma pergunta interessante: o que acontece com Crocodile? Veja bem, com o Luffy agora sendo um pirata sedento por poder, ele provavelmente o consideraria um adversário em potencial e não hesitaria em derrotá-lo completamente. Então, embora que seja possível que Crocodile seja preso pelos marinheiros, esta versão do Luffy o convida a se juntar à tripulação porque ele é um lutador poderoso. E veja bem, a falta de Usopp, Chopper e Mary também teria um grande impacto significativo na tripulação. Sem um franco atirador habilidoso, um médico talentoso e o querido navio Going Merry, a tripulação enfrentaria maiores dificuldades e perigos ao longo do caminho. Além disso, o próprio Luffy enfrentaria desafios pessoais em sua busca pelo poder supremo. Sua busca implacável pelo título de Rei dos Piratas poderia levá-lo a se envolver em batalhas perigosas e arriscadas, colocando em risco não apenas a sua vida, mas também a vida de seus companheiros. No final, essa versão maligna e sedenta por poder de Luffy enfrentaria um destino sombrio, onde a sua busca insaciável por poder o levaria a se tornar um tirano sem amigos ou aliados verdadeiros. Sua solidão e crueldade seriam o preço que ele pagaria por abandonar sua bondade e amor pelos outros. Essa versão alternativa da história de One Piece, com o Luffy egoísta e mal intencionado, mostra como as suas escolhas e personalidade têm o poder de alterar profundamente o curso dos eventos. Assim, com 2 novos membros na tripulação de Alabasta, continuamos em direção a Jaya e ao encontro fatídico com Barba Negra, usuário da Akuma no Mi, Logia da Escuridão. Ele certamente desafiaria Barba Negra para uma luta. Barba Negra aceitaria esse desafio porque ele já está tentando capturar o Luffy para entregá-lo ao governo mundial. E com a personalidade descontorcida de Luffy, esses dois se tornariam muito, mas muito mais parecidos. Ambos estão famintos por poder. Ambos acreditam em seus sonhos e agora estão dispostos a fazer qualquer coisa para alcançá-los. E o mais importante, ambos estão inscritos nesse canal. Então é o que você tem que fazer: se inscrever no canal agora mesmo e curtir o vídeo, porque se você chegou até aqui, eu garanto pra você que vai ficar ainda melhor. Mas você acreditaria se eu dissesse que essa semelhança os levará a se reunir mais tarde? Continue assistindo para descobrir o porquê. Por enquanto, vamos assumir que a luta deles terminaria em um empate e os Chapéus de Palha voam para as Ilhas Celestiais. Aqui eles derrotam Enel, usuário da Fruta do Trovão, com muito mais facilidade devido ao corpo de borracha do Luffy, mas também por causa de sua experiência com o Haki. O Luffy até ousou recrutar o Enel, mas ele acaba recusando. Nesse ponto, a recompensa de Luffy é significativamente maior do que na história original. Isso porque a obsessão de Luffy pela força provavelmente significaria que ele não se preocuparia em causar destruição, assim como seu rival Eustace Kid. Sua recompensa aumentaria ainda mais. Em seguida, os Chapéus de Palha enfrentam um desafio mais difícil agora: o Almirante Aokiji, o usuário da Akuma no Mi do gelo, que veio reivindicar Robin, e ele é simplesmente muito poderoso para a tripulação enfrentar. Isso os leva a um dilema interessante. Como nessa versão o Luffy tem uma ligação muito menos forte com seus companheiros de tripulação, é possível que ele possa abandonar a Robin. No entanto, assim como ele recebeu a Nami de volta, nesse caso, surpreendentemente, ele decide desafiar o Almirante 1 contra 1 pela liberdade de Robin. E na história original, o Luffy teve uma tremenda dificuldade para enfrentar o Aokiji, mas dessa vez, com ele mais forte tendo conhecimento do Haki, seria diferente, porém, só a luta mesmo. O resultado não mudaria. Ele ainda perderia e teria que ser salvo pelo médico da tripulação. Essa versão do Luffy é mais forte e conhece o Haki, mas ainda assim ele perderia e teria que ser salvo pelo médico da tripulação. E com isso nos leva a Water 7, onde a tripulação ainda precisa de um novo navio após a sua descida louca de Skypiea. Esse arco se desenrola de uma forma semelhante à original. O Luffy já arriscou a sua vida por Robin
quando lutou contra a Aokiji, então ele não deixaria que o governo mundial levasse ela agora. Portanto, o arco terminaria com o Franky construindo um novo navio para eles antes de se juntar à tripulação. E como bônus adicional, o Luffy está muito mais interessado nas armas de Franky e exige mais armas de fogo no seu novo navio. Já no Sunny, os Chapéus de Palha procuram lutas com outros piratas fortes e marinheiros na Grand Line, antes de chegar finalmente à ilha flutuante infestada de zumbis de Thriller Bark. Aqui o Luffy ainda derrota o Chichibukai Gekko Moria, e Brook se junta à tripulação, e como a tripulação como um todo é muito mais forte, eles também conseguem escapar do Chichibukai Kuma sem muitos problemas. Em seguida vem Sabori, onde os Chapéus de Palha sofrem uma derrota ainda pior do que na história original. Nesse arco conhecemos Silver Lady, que foi o braço direito do antigo rei dos piratas, e Rayleigh realmente tem esperado por Luffy desde o momento em que o Shanks lhe contou sobre um certo garoto que se assemelhava ao seu antigo capitão, Roger. E originalmente o Rayleigh ajudaria a tripulação enquanto eles se preparam para entrar no novo mundo, mas nessa versão as coisas são bem diferentes. Tanto o Rayleigh quanto o Shanks ouviram falar da jornada sem coração de Luffy pela Grand Line, e agora acreditam que Luffy não é mais digno de usar o chapéu de palha. Isso leva a Rayleigh a exigir que o Luffy mude o seu caminho ou desista do chapéu. Luffy, é claro, não lhe dá atenção, o que leva a um confronto incrível. Rayleigh desafia o Luffy pelo direito do chapéu, e o Luffy aceita. E claro, Rayleigh, que dizem ser tão forte quanto o antigo rei dos piratas, destruiria o Luffy e pegaria o chapéu de palha. Esse resultado leva a história a diferentes caminhos. O primeiro caminho que muda na história é o Luffy permanecendo em Sabori, onde ele jura recuperar o chapéu de palha de Rayleigh. Na história original, o Luffy dá um soco em um nobre mundial por tentar escravizar a sua amiga sereia, embora nessa versão o Luffy não necessariamente se importasse com a escravidão. Eu acredito que sua frustração após perder para Rayleigh poderia facilmente levá-lo a atacar o nobre mundial de qualquer maneira, assim como na história principal. Isso chamaria a atenção dos marinheiros, os pacifistas ciborgues e o almirante Kizaru para eliminar os Chapéus de Palha. E embora eles possam ser capazes de sobreviver aos pacifistas e até mesmo ao Kuma, de quem eles já escaparam em Thriller Bark, nessa versão o Rayleigh não os salvaria do Kizaru. Mas de toda forma, Luffy, Sanji, Zoro e Crocodile, com um breve conhecimento sobre Haki, conseguiriam fugir com o resto da tripulação, e tudo isso com a possibilidade do Luffy ser capturado e jogado em Pell Down para ser apagado da história. Mas é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. O Luffy recebe a notícia de que seu irmão está sendo mantido preso em Pell Down para ser sentenciado à morte. Então Luffy e a sua tripulação seguem para Impel Down, antes que o Ace saia de lá para ser executado. Lembre-se de que também é por volta desse momento que o Barba Negra invade Impel Down para recrutar criminosos fortes para sua tripulação. Então, vamos supor que o Ace ainda seja levado para Marineford. Barba Negra derrube a prisão e leve os prisioneiros mais fortes com ele. Então, ele se encontra com... Você está pronto? Luffy e sua tripulação. Isso mesmo. Apesar de Luffy chegar ao andar que o Ace estava, ele ainda chegaria tarde para salvá-lo. E então se encontraria com Jinbe, que escutaria sua conversa com Barba Negra, que, como sabemos, que é um cara muito ardiloso, que queria capturá-lo para oferecer sua cabeça em troca do título de Chichibukai. Barba Negra diz que vai a Marineford e gostaria da ajuda do Luffy. Nesse caso, ele não conta a Luffy que foi ele quem capturou o Ace, mas ele o convence de que precisariam de ajuda para resgatá-lo. Luffy malvado e Barba Negra então se aliam, por enquanto. Então, ambos viajam para Marineford, com o Barba Negra tendo o objetivo de matar o Barba Branca para pegar a sua Akuma no Mi. E assim como Luffy deseja libertar o Ace, ele também está animado para lutar contra todos os marinheiros e piratas incrivelmente fortes que estão indo para a guerra. Os Chapéus de Palha chegam a Marineford quando a batalha já está em andamento, quase chegando ao seu fim. Embora essa versão dos Chapéus de Palha seja definitivamente mais forte do que na história original, eles ainda não são páreo para a força combinada de Mihawk, os pacifistas ciborgues e os almirantes da marinha. Nessa situação, também é provável que o Imperador do Mar, Barba Branca, não confie em Luffy. Então, em vez de serem aliados, eles acabariam atrapalhando um ao outro. Isso leva à execução de Ace conforme o planejado, o que significa que o Luffy falhou ainda mais miseravelmente do que na história original.
original, ele ficaria arrasado com a perda do seu irmão e humilhado por ser muito fraco para salvá-lo. Isso poderia levá-lo a uma espiral ainda mais profunda, onde ele se torna mais desesperado por poder. Ele provavelmente até despertaria seu haki do conquistador devido à sua imensa raiva. Essa mentalidade o colocaria em um caminho semelhante ao último homem que tentou dominar o mundo, Rox de Shebeck. Embora não saibamos muito sobre esse pirata, sabemos que ele era incrivelmente poderoso e tentou matar os dragões celestiais. Eu acredito que este Luffy seguiria o mesmo caminho. No entanto, é quando Shanks aparece para interromper a guerra. Shanks exige que todos parem de lutar, e enquanto os marinheiros e outros piratas recuam, Luffy se recusa a desistir. Shanks também está usando o chapéu de palha do Luffy, e em um surto de loucura, Luffy desafia Shanks para um duelo pelo chapéu. Agora considere como Shanks estaria se sentindo nesse momento. Ele está diante do garoto em quem ele confiava o seu tesouro, o chapéu de palha, o garoto que ele esperava que se tornasse o rei dos piratas. Mas agora diante dele está uma versão distorcida que foi enlouquecida pela sua luxúria por poder. Shanks inicialmente tenta convencer o Luffy a desistir da luta, mas o Luffy não desiste e eventualmente Shanks concorda, esperando poder pelo menos ensinar uma lição a Luffy e fazê-lo mudar de caminho. Mas se eles lutarem, essa versão do Luffy simplesmente não tem chance de derrotar o Shanks. E aqui é onde podemos seguir para duas opções finais para o futuro deste Luffy. Uma forma como isso poderia acontecer é que o Shanks derrotaria o Luffy, mas como já vimos tantas vezes na história, o Luffy se recusaria a ficar caído. E mesmo que Shanks implore para ele parar, o Luffy não desistiria. Ele continua lutando contra Shanks e os piratas do Ruivo, e no final o Shanks não tem escolha. Ele mata o Luffy enfurecido. E você pode se perguntar por que Shanks mataria o Luffy? Bem, se o Shanks acredita que o Luffy seria uma ameaça para o mundo, assim como o Rox, então faria sentido ele eliminar o Luffy. E isso nos levaria à segunda opção, e que exploraremos mais a fundo. Vamos imaginar que o Luffy tenha sido derrubado por Shanks repetidamente. A lâmina de Shanks repousa no pescoço de Luffy, e finalmente o garoto de borracha desaba em lágrimas. Ele libera toda a sua raiva e frustração. Então ele reflete sobre a sua jornada até agora e sobre todas as coisas cruéis que ele fez. E finalmente percebe que perdeu o rumo. Após perder o seu irmão nessa batalha, ele percebe que não pode continuar vivendo assim. Ele quer se importar com as pessoas ao seu redor e se arrepende de não ter se importado ainda mais com a sua tripulação. Vendo isso, Shanks oferece a Luffy uma escolha: partir de Marineford com ele e aprender como ser um grande capitão ou morrer. Luffy aceita a oferta de seu antigo mentor e depois de passar um tempo com os piratas do Ruivo, ele se reúne novamente com a sua tripulação. E isso nos leva a um salto temporal, ou ao famoso time skip. Mas agora, em vez de passarem os 2 anos treinando separadamente, a tripulação passa mais tempo se fortalecendo e formando os verdadeiros relacionamentos que tinham na história original. Após o salto temporal, a história continuaria mais ou menos como na história original, apenas com alguns membros da tripulação ausentes. Luffy e a sua tripulação avançam pelo novo mundo, agora com o maior poder de Luffy: sua capacidade de inspirar os outros com a sua alegria, amizade e altruísmo. Isso é uma lição que ele teve que aprender de maneira mais difícil, pois ele tentou superar tudo com a força e poder, mas fracassou. No final, ele não era forte o suficiente e quase perdeu tudo, incluindo seu irmão em Marineford. E isso nos leva a uma pergunta muito interessante: o que aconteceria se no lugar de Ace fosse o Luffy, que tivesse a sua sentença declarada publicamente? Quem viria ao seu resgate? O que aconteceria? Luffy poderia realmente perder a vida? Se você quer descobrir, é só se inscrever no canal. E não se esqueça, comenta aqui embaixo qual desses dois caminhos você acha que aconteceria com o Luffy malvado. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça também de deixar o seu like, porque é muito importante e me ajuda sempre a trazer mais vídeos pra vocês de altíssima qualidade. Então, clica aqui nesse vídeo porque tu vai ver o que aconteceria se o Luffy fosse capturado e fosse levado pra Marineford. Tamo junto sempre e até breve, otakus de cultura. Te vejo lá.